tudo bem? Você acha complicado fazer a gestão da sua equipe, conversar com seus funcionários, dar feedback a eles sobre o que eles estão fazendo? Acha complicado conversar com seu colega de trabalho, explicar para ele o que você espera do trabalho dele? Você é daquela pessoa que tem dificuldade de propor questões no trabalho porque acha que se você falar você vai ser o chato da história? Você vai ser mal visto, você não consegue convencer as pessoas, não sabe como chegar nelas? Meu nome é Ju Toledo, eu sou empreendedora e também senti muito essa dificuldade, muitas vezes. Isso não é uma questão só minha ou só sua, é uma questão geral. Muitas pessoas têm dificuldade de convencer as outras a fazer o seu melhor, a extrair o melhor delas e acha muito chato, muito complicado dar feedbacks, principalmente quando o comentário não é positivo. E se você ficar comigo até o final, eu vou compartilhar com você algumas experiências, porque eu sempre geri equipes e eu não sabia a importância disso. Eu não gostava de fazer trabalho de grupo na faculdade, eu achava mais complicado, achava que era mais fácil fazer tudo sozinha. E com o tempo eu fui entendendo a importância das equipes e comecei a estudar isso. E baseado no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e uma palestra maravilhosa que eu assisti na Campus Party que falava sobre gestão de equipes de alta performance, eu trouxe várias dicas para você hoje. A primeira dica é para quem tem empresa ou tem que gerir uma equipe, tá? A coisa mais importante que você precisa saber é o que motiva o funcionário, o que motiva o colaborador, o que motiva aquela pessoa que está ali prestando serviços para a empresa, tá? Tem pessoas que trabalham pelo dinheiro, pura e simplesmente, que são as piores opções para você trabalhar. Tem pessoas que trabalham para melhorar o currículo, tem pessoas que trabalham porque elas querem adquirir experiência e dali irem para outros cargos, que estão na empresa por questão de oportunidade, porque ele pode fazer um curso, conhecer pessoas, e tem aquelas que são as mais legais para se trabalhar, que são as que compram a ideia da empresa e que fazem com que o sonho da empresa também seja o sonho delas. Bom, a gente sabe que toda empresa quer, em última instância, lucro, né? A empresa não quer ser algo que dê prejuízo, ela nem poderia se sustentar assim. Então, o ideal para o gestor da equipe é saber o que o colaborador quer e alinhar isso com os desejos da empresa, tá? Não pensando apenas em lucro, mas qual a missão daquela empresa? Qual a visão daquela empresa? E a partir disso, alinhar as duas coisas. Porque não dá para atender o que cada colaborador deseja o tempo inteiro individualmente. Mas você consegue pontuar e fazer um ganha-ganha de maneira que o colaborador entregue para a empresa o que ela precisa e a empresa entregue para ele. Não no sentido simplesmente de uma barganha, mas no sentido de um crescimento do bolo, tá? Quando a gente trabalha com equipes muito legais, com pessoas engajadas, pessoas interessadas, 2 mais 2 sempre dá mais que 4, tá? Então a primeira dica é, entenda o que é importante para o seu colaborador, faça com que ele entenda o que é importante para a empresa e comecem a alinhar isso no sentido de que o colaborador fique mais afim, mais ligado, mais direcionado no que a empresa quer e precisa dele. Segunda dica, sabendo o que a pessoa quer, você pode convencê-la ou por manipulação ou por coação. Esses nomes são péssimos, né? Parecem duas coisas assim, planejadas, maquiavélicas, mas eu vou explicar melhor. Manipulação, não no sentido negativo da palavra, mas é algo que você vai construindo com o colaborador. Então é aquela coisa de você ir manipulando positivamente a situação com ele e é algo que enfatiza principalmente os aspectos positivos da pessoa, tá? Então, o que ele fez de positivo para ser enfatizado, para ser fortalecido, para ele continuar fazendo, percebendo o quanto aquelas atitudes positivas dele foram positivas também para o resultado da empresa, é o famoso feedback positivo, tá? E isso é chamado de manipulação, você vai estimulando a pessoa cada vez mais, tá? Então, se a pessoa deseja, por exemplo, sei lá, construir carreira na empresa, cada vez que ela faz algo de positivo, ela está se aproximando do objetivo dela, de subir de cargo, de subir de salário, de ser mais reconhecida pelos colegas, pelos colaboradores, pelos superiores lá na hierarquia da empresa. Então você vai manipulando aquilo e mostrando o caminho para ela, ó, você fez isso de legal. Coação já é mais focado nos aspectos negativos.
você fez isso de errado, tem tais consequências e agora você não vai poder mais fazer, tá? Você faltou e perdeu uma parte do seu salário desse mês, o famoso cortou o ponto, né? Na área de tecnologia a gente nem tem isso, a gente trabalha muito com produtividade mesmo. Mas explicar para ela que dentro das normas da empresa e dentro da visão e do desejo da empresa, teve coisas que não funcionaram bem, tá? Então você vai falando os aspectos negativos e as consequências que obviamente também são negativas em relação ao que ela fez de errado. Qual dos dois é melhor? O que você acha? Os dois. Não dá para ficar o tempo inteiro elogiando e não dá para ficar o tempo inteiro massacrando, tá? É preciso de um equilíbrio entre manipulação e coação, porque a manipulação ela demora mais tempo a funcionar. Então você vai educando ali a pessoa, estruturando, modelando, né? Na verdade, é uma modelagem em cima do que ela fez de positivo. Isso demora mais um tempo para chegar no resultado. A coação não, porque se você não vier amanhã, você vai perder o seu cargo para outra pessoa. Coação é bem isso. Então você tem hora que você precisa ser mais incisivo e pontuar de fato o que está acontecendo, tem hora que você vai modelando. Então a ideia é equilibrar as duas coisas para a pessoa não ficar só achando que ela manda bem o tempo inteiro e nunca ter nada para melhorar, e nem ficar só martelando a pessoa de maneira que ela fique desestimulada e dê cada vez menos para o local de trabalho. Tudo bem, Ju, já entendi que eu tenho que saber o que a pessoa gosta, o que estimula, ou manipular, ou usar de coação, equilibrar isso. Mas como é que eu chego na primeira conversa? Como é que eu faço isso? Bom, quando eu falei que a gente tem que saber o que a pessoa gosta, o que ela se interessa, por que ela tá ali, isso tem que ser genuíno, tá, gente? As pessoas de sucesso, empresas, os líderes, os grandes líderes, eles têm um interesse genuíno pelas pessoas. Não é uma coisa assim, simplesmente maquiavélica, que eu vou saber o que o outro gosta porque eu vou jogar com ele. Não é isso. É se importar de fato com as pessoas. Então, numa primeira conversa de feedback, você já vai chegar nessa pessoa sabendo quem ela é, do que ela gosta, o que ela faz, tá? Quanto mais proximidade você tiver até de questões pessoais da vida dela, mais fácil vocês conversarem. E esse primeiro impacto da conversa tem que ser com foco nela e não em você. Pergunte para ela, tudo bem, como é que vai, né? E comece a conversar puxando a ideia de por que ela está ali, tá? Se vamos supor que seja um estagiário da empresa. Por que você resolveu fazer estágio aqui? Né? Você se lembra por que você se candidatou ao processo seletivo? E aí, está satisfazendo as suas expectativas? Está satisfazendo as suas necessidades? Você acha realmente que valeu a pena? E começa a puxar da pessoa coisas sobre ela. E algo muito legal é fazer com que as pessoas concordem com você já no começo da conversa, não importa o que seja. Se a pessoa falar sim, sim, tá certo, isso vai abrindo a mente dela e você vai ouvindo. Ah, então quando você entrou aqui na empresa, você já ficou entre os primeiros do processo seletivo de cara? Sim, foi. Ah, e aí no primeiro dia você tomou um susto aqui, não foi? Foi, nossa, fulano me assustou. Então a pessoa começa a falar dela, tá? Vai entregando assim, emocionalmente, tá? E isso é muito positivo. O que eu tô falando não é de manipulação, mas é para a conversa ficar tranquila, para baixar a guarda da pessoa com quem você vai conversar. Então todo esse processo dela falar dela, falar de por que ela está lá, dizer sim, tudo isso ajuda muito a quebrar o gelo da primeira conversa. As pessoas gostam de falar de si, tá? Lembrem-se sempre disso. E aí, no segundo momento da conversa, depois que já teve esse quebra-gelo, você começa a conversar com a pessoa sobre o que ela tem de positivo, que já é mais uma maneira de você fazer com que ela confie em você, confie naquela conversa que está sendo franca, que está sendo verdadeira, que tem que ser genuína, gente. Não é bajulação que eu tô falando aqui não, tá? Todo mundo tem pontos positivos, senão aquela pessoa não tinha sido contratada da empresa, tá? Então comece a falar, nossa, você é rápido para fazer o trabalho, você pegou muito bem a maneira como executar o trabalho, você lida bem com os membros da equipe. Comece a elogiá-la genuinamente sobre o que ela faz de positivo. Inclusive, antes desse feedback, seria legal você conversar com os outros colegas, porque eles também vão poder passar muito de coisas positivas do que essa pessoa tem, tá? Você vai ter mais argumentos, vai ter mais poder de convencimento quando você começa a falar com ela sobre o que ela tem de bom, tá? E mais do que isso, qual a importância do trabalho dela na empresa,
tá? Tem muitos trabalhos que são chatos. Por exemplo, estagiário, às vezes, lá na empresa tem que cadastrar e-mail, né? Às vezes a gente deu uma palestra e tem e-mail numa lista. Eu explico para eles o quanto o e-mail é valioso. Aquilo ali para profissionais de marketing digital como eu vale ouro. Então o cara não está simplesmente digitando e-mail, ele está propiciando toda uma comunicação de anos que a Cook vai ter com todos aqueles possíveis clientes. Então, quando a gente passa uma tarefa, a gente passa a tarefa sim lá na empresa. E quando você vai dar feedback para as pessoas, é isso. Você tem que explicar até para a moça que faz o café. Eu vi um vídeo do Cortella falando sobre isso, eu achei genial. Até a moça que faz o café, ela tem que entender que aquele cafezinho gostoso da reunião vai mudar os ares da reunião, vai ser positivo para a reunião, que vai ser tomadas decisões importantes e que ali vai impactar um monte de gente da empresa, tá? Que todas as pessoas têm extrema importância, então você conversa com ela sobre o que ela tem de positivo e toda a importância do trabalho dela na empresa. E aí você vai pontuar o que não tá legal. E uma dica muito legal do como fazer amigos e influenciar pessoas é não usar a palavra mas, né? Você usa a palavra e. Porque quando você usa o mas, o que acontece? A pessoa fala assim, nossa, tudo que ele estava me falando era só para me bajular. Tudo que ele estava falando era só para me preparar para acabar comigo. E não é isso, tá? Quando você fala e, o e é de adição. Você é muito bom. E seria melhor ainda se você fizesse assim, tá? Então, essa diferença no vocabulário muda tudo, tá? Você lida muito bem com a sua equipe, as pessoas gostam muito de você, e se você fosse mais rápido ainda no seu trabalho, elas te admirariam muito mais. Percebe? Do que falar assim, ah, mas se você fosse mais rápido, fala assim, ué, tá falando que eu lido bem, mas será que alguém tá falando mal de mim por trás? Porque ele falou, mas se eu... Entenderam? Então o e, ele tem um poder de adição e o mas é de contradição. Então uma pessoa pode desconfiar de tudo que você falou, de positivo e de importante, genuinamente sobre ela, era simplesmente uma preparação para depois dar um feedback negativo. E aí, no momento de dar esse feedback negativo, né, de falar sobre algo que não foi legal, é importante que você seja específico. Tal dia, tal hora, você fez isso, isso e isso, que gerou tal impacto para fulano, beltrano e para a empresa assim, assim, assado. A gente não dá feedback, ah, você podia ser mais rápido. Não. Lembra aquela atividade que você tinha que corrigir tantos relatórios até o dia 12, 30 relatórios, por exemplo, até o dia 12 e você não fez, entregou só dia 15, esses 3 dias de atraso geraram impacto negativo no trabalho da equipe, do Mário, por exemplo, seja bem específico. E isso gerou um comprometimento do crédito da nossa empresa com o nosso cliente. Tá? Explique para ele de maneira específica o que ele errou, onde ele errou. Até porque não tem como a pessoa melhorar se ela não entendeu o que está se passando. E se ela não fez de maneira que deveria ter sido feito, muitas vezes é porque ela não enxergou que estava errado. Tá? Então, se você simplesmente falar, ah, você podia ser mais rápido, ah, você podia ter melhor qualidade no que você faz, ah, você precisa ficar mais atento, isso não é suficiente. Porque se o cara já não é atento, como é que ele vai ficar atento sem entender? Não faz sentido isso. Então tem que ser bastante específico na hora de pontuar onde a pessoa não mandou bem. Bom, a penúltima coisa é, não diga, se eu estivesse no seu lugar, nunca diga isso pra ninguém. Porque se você estivesse no lugar do outro, você seria o outro. Se você estivesse no lugar do outro, você teria passado pelas mesmas experiências de vida dele, você teria as mesmas crenças que ele, você seria ele e faria exatamente o que ele fez. Porque ele fez o que estava nele, tá? Ninguém dá o que não tem. Ele poderia até ter feito melhor, não sei, mas na verdade você só consegue extrair da pessoa uma mudança de comportamento se você dá a ela o direito de repensar o próprio modo de ser. E não falar para ela se eu estivesse no seu lugar, porque isso aí é impossível. Se você estivesse no lugar dela, você faria exatamente daquele jeito. Então, nunca diga isso. E aí, ao final da conversa, reforce os pontos positivos, o que a pessoa precisa melhorar, mas basicamente os pontos positivos e a importância dela para a empresa e como ela pode, com todo aquele trabalho, conquistar muito mais do que é interessante para ela.
do que é importante para ela, daqueles objetivos iniciais que a gente conversou, que são os objetivos de cada indivíduo dentro das corporações, dentro das empresas, ok? E você, gestor, capacite-se para dar bons feedbacks, feedbacks que extraiam o melhor das pessoas, que façam que a empresa cresça, que as pessoas cresçam, se sintam mais motivadas e deem o seu melhor. Eu ouvi uma frase na palestra sobre gestão de equipes de alta performance que falava que dar feedback é um ato de amor. Eu adorei isso, porque as pessoas têm o direito de saber como elas andam, como elas estão, em que elas podem melhorar, porque isso tudo é que movimenta o mundo para as coisas funcionarem melhor, para a gente trabalhar melhor, para tudo funcionar melhor, tanto em termos de trabalho quanto em termos pessoais. E lembre-se, se você é aquele tipo de pessoa que não gosta de receber feedback, reveja isso, tá? Quando alguém se propõe a conversar com você, ela está demonstrando que você é importante para ela, que você é uma pessoa importante para a empresa, que o seu trabalho é importante para aquele local, para as pessoas que estão ali, tá? E se você gostou do vídeo, se essas ideias vão te ajudar a ser melhor e fazer do local que você trabalha, da convivência com as pessoas, algo melhor, clique em curtir, inscreva-se no canal e cadastre-se também no site da Cook, cook.com.br. Assim você vai receber novidades semanalmente no seu e-mail. Até terça! Falta só 4. Dividir metas, 5 quilos, 1 quilo, ó. Tô fazendo tarefa de casa. Pronto? Sim, tá gravando. Gerenciar a equipe, convencer colegas de trabalho, dar feedbacks. Manipulação, coação. Tá, Ju, e aí? Eu sei tudo que a pessoa precisa, eu preciso dar um feedback pra ela que tá misturando coisas legais e coisas... Tá, Ju, tudo bem. Eu posso fazer esse feedback com coisas positivas, coisas negativas, mas como é que eu chego de cara na pessoa? Bom, numa primeira conversa é preciso você entender que é preciso... Não, ficou preciso. Você não quer fazer um zoom aqui, não? A gente não fez nem um zoom naquele, né? Então, geralmente alguns eu fiz os cortes, só que sim, eu só peguei realmente e ampliei. Você acha que não fica legal, não? Deixa eu dar uma olhada. Quando o vídeo é muito grande. Você acha que rola de fazer zoom na edição ou não? Sim, na edição eu fiz no outro. Ah, você fez? Foi tudo na edição? Sim. Ah, então tá, ótimo. Pode fazer assim também, tá? Não precisa ser muito tchan-tchum pirotécnico não, mas você tem a medida melhor do que eu disso. Tá sendo mais fácil fazer assim. Eu não tô estudando, fico um tempão estudando, eu só fico... Na hora eu leio. Agora tá tranquilo. Só você mexer um pouquinho a cadeira, você viu que ela arranjou muito, né? Não, nem percebi. Agora. Foi? Foi só agora. Ah, escutei. Pra frente e pra trás, talvez, não. Eu senti altos gemidos agora da cadeira. Essa frase, dar feedback é um ato de amor, eu ouvi na palestra de equipes de alta performance. Eu achei maravilhosa. Não queria ter cortado agora. E se você gostou do vídeo, clique em curtir, inscreva-se no canal e... Nossa, vou botar de novo. Se você gostou do vídeo. É? Não tá ficando muito corte, não? Fica feio na hora? Acho que... Não acho feio. Não? Teve um vídeo que teve uns 5 cortes, eu acho. Você vai ter uns 15. Não, mas é normal, é grande. É. Ótimo.